Ok. Então, agora a gente vai ver uma outra coisa que é bastante útil em Python, é definir a sua própria função. Como a gente viu, o Python ele tem vários módulos, um desses módulos é o módulo math, tem várias funções lá definidas para você usar, mas em muitas situações, às vezes você precisa, digamos, de uma combinação dessas funções, uma função que você não tem, ela não está pronta num determinado módulo. Então, você pode definir a sua própria função. E essa sua função que você define, ela pode, na verdade, executar várias tarefas, ou vários cálculos numa única função. A filosofia disso é a seguinte, num programa, se você tiver que fazer um cálculo, o mesmo cálculo, né, o mesmo tipo de cálculo várias vezes, o melhor é você definir uma vez e usar várias vezes. Né? Vamos supor que você queira fazer um cálculo, digamos, do seno, do cosseno hiperbólico, da exponencial, blá, blá, blá. Não teria sentido você digitar toda essa expressão toda vez que você a usasse no programa. Vamos supor que você tivesse que usá-la 5, 6 vezes. Não teria sentido você escrever toda essa expressão em todas as partes do seu código. O ideal é você definir essa função uma vez definida, você pode usar em qualquer parte do código, é só chamar a sua função. Então, como a gente define uma função no Python? Para definir uma função, a gente usa esse comando, essa palavra, def. Aqui você coloca o nome da função, o nome que você quiser, você escolhe o nome da sua função, e entre parênteses você coloca quais serão os parâmetros dessa função. Quantos eles tiverem. Tá? Pode ser 1, 2, 3, 4 ou nenhum. E aqui, onde está escrito comandos, você vai colocar o que aquela função vai fazer. Note que a sintaxe é a mesma do if e a mesma do for. Tá? 2 pontos, e os comandos ficam aqui a 4 espaços de distância da palavra def. Tudo que está dentro tudo que está alinhado a essa coluna faz parte do bloco da função. Então, vamos definir como exemplo, primeiro exemplo, uma função bem simples. Uma função que apenas imprime a frase adeus mundo. Então, def, aqui a palavra def, nome da função goodbye, essa função não tem nenhum parâmetro, então não tem nada aqui entre parênteses, 2 pontos, imprima função mundo. Toda vez que eu chamar a função goodbye no meu programa, ele vai fazer exatamente isso, imprimir adeus mundo. Só isso que essa função faz. É uma função que não tem utilidade nenhuma, mas é só para ilustrar como você define uma função em Python. Tá? E você vê que aqui a sintaxe é muito simples. É muito mais simples, por exemplo, em C++. Né? Quem já teve a oportunidade de estudar C++, sabe que para definir função lá é um pouco mais complexo. Bom, essa função não tem nenhum parâmetro. Vamos fazer uma coisa mais interessante. Vamos definir uma função com um parâmetro. Def, bota o nome da função hello e aqui o parâmetro. O que essa função faz? Ela vai imprimir olá e aqui ela vai botar qualquer nome que você coloque aqui nesse argumento quando chamar a função. Então, por exemplo, note que eu estou dizendo que essa função necessariamente tem um argumento. Então, quando eu chamar, ou seja, chamar a função quer dizer usá-la numa parte do programa. Tá? Se você não está acostumado com essa linguagem, chamar a função indica usar a função numa parte do programa. Então, quando eu chamo a função hello, necessariamente eu tenho que passar um parâmetro para ela, porque essa função é definida como um parâmetro. Então, quando eu colocar hello Adriana, ele vai imprimir o quê? Olá, nome Adriana. Vamos lá. Vamos fazer o exemplo. Def. Eu chamei de hello. Def, hello. Aqui eu vou colocar nome. Nome, tá, é o parâmetro da função. É o que vai ser substituído pelo que você quiser quando chamar a função. Print. Olá. Nome. E aqui, o que entrar no lugar de nome vai ser impresso na sua tela, dessa forma. Então, a função está definida. Agora, vamos supor que eu preciso dessa função em alguma parte do programa. É só eu chamar a função hello, e aqui eu boto André. Então, ele vai fazer o quê? Ó? Quando eu chamo a função, ele vai executar isso aqui, print olá,
E seja lá o que for que tiver aqui, ele vai botar aqui, no lugar de nome. Se eu botar hello 2, ele vai imprimir olá 2. Aqui eu não estou especificando se é string inteiro, flutuante, qualquer coisa. Ele vai pegar e jogar aqui. Você também não é obrigado a função ter só um parâmetro. Ela pode ter nenhum, nesse caso, pode ter um aqui, ou pode ter vários. Por exemplo, vamos supor que eu defino uma função multiplica. Essa função ela vai pegar dois valores, multiplicar esses dois, x, y, guardar na variável resultado, result, e imprimir. Função multiplica com parâmetros x, y. No lugar de colocar, eu posso fazer o result, eu posso simplesmente colocar logo print x, y. Então, a função pega parâmetro x, pega o parâmetro, multiplica e imprime. Então, se eu chamar multi, para ficar ainda mais claro, eu vou deixar essa célula aqui só com a função. Tá? Eu vou para outra célula, vou chamar a função multiplica 3 e 4. Agora, essa função exige dois parâmetros. Tá? Ela exige dois. Se você colocar um só, vai ter erro. Então, ela vai pegar 3, multiplicar por 4 e imprimir. 12. O que acontece se você colocar só um? Multiplica 3. Dá erro. Então, dá erro, obviamente, porque essa função tem dois parâmetros, você está atribuindo só um. Então, ele vai dizer, ó, o Python ele tem mensagem de erro muito boas, né? Então, ele vai dizer, está faltando um parâmetro. Bom, agora, só imprimir resultado, você já deve ter percebido, não é muito útil. Quando a gente define função, geralmente a gente quer que alguns cálculos sejam executados e você, em geral, quer guardar esse cálculo em uma variável para usar em outra parte do programa. Então, para isso, existe essa palavra chamada return, que no fim é o que a gente mais usa. Só que esse print eu dei como exemplo para introduzir a ideia de função, mas o que a gente usa mais, na verdade, é esse modo com a palavra return. Quando você dá o return, literalmente ele vai retornar aquele valor e esse valor pode ser guardado numa variável. Tá? E aí depois você pode usar essa variável em qualquer parte do código. Então, por exemplo, vamos supor que você definir uma função Pitágoras que tem entrada AB, 2 pontos, e ela vai executar esse comando. Return, vai pegar a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, agora, ó, quando você chama a função Pitágoras, 3, 4, ele vai retornar esse valor calculado, vai retornar aqui 5, esse 5 vai ser guardado na variável C, e agora você pode usar essa variável C em qualquer parte do programa. Por exemplo, só para ilustrar, você pode mandar imprimir C. É só uma maneira simples de ilustrar o que você pode fazer. Em qualquer parte do programa, você usa esse valor C. Perceba bem a diferença entre usar print e return. Quando você usa print, você está simplesmente jogando aquele resultado na tela. Você não tem mais como aproveitar o resultado daquela função. Tá? Se você quer guardar o resultado dessa função para usar em outra parte do programa, o que você vai usar é o return, ou seja, ele vai retornar esse valor. E esse valor pode ser guardado, por exemplo, numa variável. Aqui, note que aqui ele está retornando só um valor, tá? Mas nada impede que você retorne 2 ou mais valores. Por exemplo, vamos supor que você vai escrever uma função para retornar o comprimento e a área de um círculo dado raio. Então, como você vai fazer? Def, nome da função círculo, e a entrada é raio. Essa função tem um único parâmetro que é raio.
Você pode escrever aqui pi, tá? Aqui eu escrevi dessa forma, mas não é a melhor forma. Você pode usar o módulo math.pi, vai retornar o valor de pi. E aí eu vou calcular aqui, ó, o comprimento, 2π vezes o raio, e a área, π vezes o raio ao quadrado. E agora ele vai retornar, ó, return, ele retorna comprimento e retorna área, ou seja, retorna essas duas variáveis. Como você vai usar isso no programa? Agora, né, como ele retorna duas variáveis, ó, você vai escrever x, y igual função e a entrada dela 3.2. Esse cálculo aqui, quando você chamar essa função, ele vai realizar esse cálculo e vai devolver para você dois números, o comprimento e a área. O primeiro, escrito dessa forma, o primeiro número vai ser guardado em x, o segundo número vai ser guardado em y. Tá? Então, ele vai calcular isso daqui, retornou os dois, o primeiro guarda em x, o segundo guarda em y. Você vê que é bem transparente, né? Essa maneira de escrever essa sintaxe do Python dá para ver de forma bem transparente o que ele está fazendo. E agora eu posso usar essas variáveis para fazer qualquer coisa. Por exemplo, vou imprimir que o comprimento é x, porque ele retorna primeiro o comprimento. Depois eu vou dizer que a área é y, porque ele retorna a área. Ok. Nesse exemplo aqui não faz diferença, né? Mas note que quando você define uma função e você define os parâmetros, quando você chama a função, a ordem dos parâmetros tem que ser a ordem que você definiu. É claro que nesse caso não vai fazer diferença, mas quando você define dessa forma, ele vai entender que o A é 3 e o B é 4, vai fazer a conta. Mas se você fizesse ao contrário, se você botasse 4, 3, ele ia entender que o A é 4 e o B é 3. Se você quiser escapar disso, tem uma maneira de você escapar disso, é usar o que a gente chama de argumento nomeado. No exemplo anterior, você passar o argumento para a função é isso aqui, tá? É dizer qual o valor que o argumento da função vai receber. Quando você passa sem dizer nada, ele vai pegar a ordem que você definiu na função. Mas tem uma maneira de você passar o argumento da função especificando qual é o argumento, né, que se chama de argumento nomeado. Então, vamos supor que você define uma função razão, que ela tem três parâmetros. Tá? Isso aqui é chamado de parâmetro. Quando a gente joga esses valores da função, é chamado de argumento. Então, ela tem três parâmetros, x, y, z. E ele vai retornar x dividido por y mais z. Para você não ter problema, vamos supor que você não sabe exatamente qual é a ordem desses parâmetros, você pode chamar a função da seguinte forma. Eu quero que y seja 2, que z seja 0 e x seja 1. Note que se eu escrevesse, não escrevesse isso aqui, ó, não escrevi isso, não escrevi isso, não escrevi isso. Se eu botasse 2, 0, 1, ele ia entender que x é 2, y é 0 e z é 1. E aí dá um erro porque ele é dividir por 0 aqui. Usando o argumento nomeado, eu posso colocar esses argumentos em qualquer ordem, porque aqui eu estou especificando que eu quero que y seja 2, que z seja 0 e que x seja 1. Então, quando eu dou o nome do argumento, não importa a ordem, porque eu estou dizendo explicitamente qual é o valor de cada argumento. Ok? Alguém não entendeu isso aqui? Depois eu sugiro você testar, faz o seguinte, bota 2, 0 e 1, sem o argumento nomeado. Você vai ver que vai dar erro, porque o y vai ser 0. E depois bota y igual a 2, z igual a 0, x igual a 1, você vai ver que vai funcionar. Agora, você também pode misturar o argumento nomeado com o que a gente estava usando antes, que é chamado argumento posicional. Esse tipo de passagem aqui, que a gente fez, se chama argumento posicional. Porque você simplesmente coloca os valores que estão na mesma ordem dos parâmetros da função. É um argumento posicional. Esse daqui que a gente fez é argumento nomeado,
porque eu estou dizendo qual é o valor de cada argumento. Se você quiser, você pode misturar os dois, mas aí tem uma regra. Você só pode misturar os dois usando o argumento posicional só para... Tem alguém tentando entrar aqui. Usando o argumento posicional só para primeira entrada. Então, se eu colocar z igual a 0 e y igual a 2, ele vai entender que x é 1, z é 0 e y é 2. Se eu trocar a posição, botar z igual a 0, 2, x igual a 1, ele não entende mais que y é 2. Aqui ele vai dar erro. Então, você só pode misturar os dois se você usar... Você só pode misturar os dois se você usar o argumento posicional só para a primeira entrada. E aí você define a ordem dos outros dois. Se não for assim, ele vai se confundir e vai dar erro. Tá? Como está especificado aqui, ó, acho que aqui, inclusive, ele aponta, ele fala para você qual é o erro, tá? E aponta onde está o erro. Isso aqui é uma coisa que dá para fazer, mas eu, particularmente, não vejo muita vantagem em fazer isso. Tá? Ou você usa o argumento posicional sempre, ou usa o argumento nomeado. Misturar, eu não acho uma boa ideia. Ok? Alguma pergunta? Agora, se vocês lembrarem, tá? Nesse exemplo que eu dei anteriormente, eu mostrei para vocês que se você passar só um argumento para a função, ele vai dar erro, porque a função exige dois argumentos. Agora, tem uma maneira de você limitar o número de argumentos. O número de argumentos que você passa pode ser menor do que o número de argumentos, ou o número de parâmetros da função, se você definir um argumento como... Se você der um valor default para um argumento, ou seja, um valor inicial, digamos. O valor default não é exatamente o valor inicial, mas um valor que ele vai ter, que esse argumento vai ter, se nenhum outro for usado. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você defina uma função chamada comprimento, e aqui vai ter um valor, e o outro vai ter o valor, e o outro argumento vai ser unidade. Acontece que aqui, ó, inicialmente, eu já vou especificar um valor para essa variável unidade, chamado n. Aí representaria método, ou seja, um valor default. E aqui ele vai retornar L igual a esse valor, format, esse valor vai entrar aqui, e aqui ele vai entrar a unidade. E aí eu vou chamar a função. Vou chamar a função e colocar meu valor e a unidade como string. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar 25.439, escrever com duas casas decimais. Escreveu aqui e imprimir do lado a minha unidade. Agora, vamos supor que você passasse só um argumento. Passei só esse argumento. O que é que ele vai fazer? Ele vai perceber que só tem um argumento, vai trabalhar só com um, porque ele já sabe que se você não passou um segundo argumento, você quer usar o argumento default. Ele vai simplesmente jogar aqui para você o argumento default. Então, nesse caso, ó, você não vai ter erro, quando você chama a função, não vai ter erro, você usando só um argumento, embora a função tenha sido definida com dois parâmetros, porque um deles, inicialmente, você já deu um valor chamado default. Isso aqui acontece muito nas funções que são internas dos módulos do Python. Se você examinar a documentação dos módulos do Python, né, e for ver as suas funções, você vai ver que a maioria das funções tem um valor default. Então, por exemplo, tem módulo que tem função com, digamos, 5 ou 6 parâmetros, às vezes até mais. E às vezes você só usa 2. Por que você só usa 2? Porque os outros 6, se tiver 8, os outros 6, você está usando já o valor default. Então, nesse caso, não tem problema você passar só um valor, porque de antemão você já definiu que se não for usado os dois valores, esse segundo aqui já tem um valor default, né, que ele vai jogar aqui. Ok?
Quando a gente fala de função, tem um outro ponto importante que se chama escopo da variável. Dependendo de onde você define a sua variável, ela pode ser acessada ou não fora da função. Quando uma função é definida, desculpa, quando uma variável é definida numa parte geral do programa, fora de funções, elas são chamadas variáveis globais, ou seja, em qualquer parte do programa, essa variável pode ser acessada uma vez que ela seja definida. Por outro lado, se você definir uma variável dentro de uma função, aquela variável só vai ser reconhecida dentro da função. Se você tentar acessar essa variável fora da função, vai dar um erro, porque essa variável é chamada variável local, ou seja, ela só existe dentro da função. Então, vamos definir uma função bem simples aqui, sem nenhum parâmetro. Def_func. Essa função simplesmente faz o seguinte: atribui o valor 5 a A e imprime A. Eu chamei func 5. Agora, vamos supor que em uma parte do programa eu tento imprimir o valor de A. Vai dar esse erro. A não é definido. Por quê? Porque A só é definido dentro da função, ou seja, ele tem um escopo local. Ele só funciona enquanto ele for chamado dentro da função. Ele não tem um escopo chamado de global. Se uma variável global, ela pode ser usada dentro da função. Mas se você definir uma variável dentro da função, então ela não pode ser usada fora da sua função. Ela é uma variável chamada de local. Isso aqui é bom a gente saber para ter uma visão panorâmica, mas, em geral, não tem muito por que você definir uma função local e tentar usá-la fora da função, do seu escopo. Está em outra parte do programa. Ok. Agora, você pode usar tudo isso que a gente aprendeu, de definir função, para criar o seu próprio módulo. Tá? Então, você pode criar um programa, digamos, uma função que executa tarefas bem complexas. Tá? Então, por exemplo, você abre lá o editor Spider, escreve a sua função e salva como um arquivo .py. E aí você pega essa sua função, que na verdade é um módulo, e joga na internet, ou seja, disponibiliza agora a sua função para todo mundo usar, quem quiser usar. A pessoa que vai usar o seu programa, o seu módulo, ele vai fazer o quê? Ele vai importar o seu módulo para o programa dele da mesma forma que você importa qualquer módulo do Python. Vamos supor um exemplo. Vamos supor que você quer criar uma função para calcular... Desculpa, quer criar uma função não. Você quer criar um módulo e esse módulo ele vai ter funções que calculam área de um retângulo e área de um hexágono. Então, vamos supor que você abrir o Spider, tá? E vai escrever duas funções dentro desse arquivo. Essas duas funções, quando você escrever essas duas funções dentro desse arquivo e salvar esse arquivo com .py, você vai ter um módulo. Dentro desse arquivo, você vai definir as suas duas funções. Essa função área retângulo, que tem parâmetros AB, que vai retornar A vezes B, ou seja, vai retornar a área do retângulo. Desculpe, você vai definir uma função chamada área hexágono, que só tem um parâmetro lado, e ele vai retornar a área do hexágono. Então, você escreve isso aqui, tá? Note que aqui nesse arquivo eu importei o módulo math para poder usar a raiz quadrada aqui. Escrevi isso aqui no meu Spider e salvei como meu módulo.py. Pronto. Esse programa, esse arquivo tem essas duas funções que podem ser usadas em qualquer programa. Pode ser usado no que a gente chama de programa principal. Um programa principal é um programa onde você chama outros módulos. Então, ok. Agora, vamos supor que você pegou esse seu módulo e jogou na internet. Aí alguém baixou esse seu programa, esse seu módulo.py, e vai usar. Como ele vai usar? From meu módulo, o nome do módulo é o nome do arquivo. Tá? Meu módulo.py, o nome do módulo é o nome do arquivo. Então, ficou meu módulo, import. Quais são as duas funções que esse seu módulo tem? Área retângulo e área quadrado.
Então, from, meu módulo, import, área retângulo e área quadrada. Isso aqui é uma quebra de linha, tá? Isso aqui, desculpa, área retângulo e área hexágono. Essas duas barras aqui só indicam que essa expressão área hexágono está na mesma linha da área retângulo. No momento que eu chamei esse módulo e essas funções para o meu programa, agora eu posso usar em qualquer parte do meu programa. Então, vou chamar a área hexágono com as duas entradas, desculpa, vou chamar a área retângulo com as duas entradas, vai retornar a área do retângulo. Vou chamar a área hexágono com uma entrada, então nós definimos com uma entrada, e vai retornar a área do hexágono. Então, você pode criar o seu próprio módulo e chamar o seu módulo dessa forma. Além dos módulos que são comumente usados, como o MEF e o NumPy que a gente vai usar, existem alguns módulos, tá, dependendo da sua área, prontos já para serem usados para problemas específicos e você vai importar dessa forma, né, como a gente já viu. Então, você vê que no Python é fácil você criar o seu próprio módulo. Esse módulo aqui, ele é bastante simples de definir função, mas se a sua função for simples, existe uma maneira ainda mais simples de escrever uma função, que é usando o que a gente chama de função anônima. Para você definir uma função anônima, ou seja, uma função literalmente sem nome, a gente usa essa palavra reservada chamada lambda. Nesse caso, a sintaxe para você definir uma função usando essa palavra lambda é o seguinte: você escreve lambda, dois pontos. Parâmetros da função, dois pontos, comandos, ou comando. Aqui o parâmetro pode ser 1, 2, 3, quando você quiser. Se tiver muitos parâmetros, é interessante você usar lambda, tá? Mas 1 ou 2 você pode usar. Então vamos supor que você quer definir uma função que tem um parâmetro x e retorna x ao quadrado. Você definiria dessa forma. Mas existe uma maneira mais rápida de fazer, que é usando lambda. Você define uma variável f igual a lambda, vamos seguir aqui, ó, lambda, dois pontos, parâmetro x, dois pontos, comando, x ao quadrado. O que é que ele vai fazer? Quando você chamar f2, ele vai pegar esse valor, 2, jogar aqui, e vai entender que isso aqui é o parâmetro, e vai pegar esse 2 e elevar ao quadrado e retornar 4. Então, para a função simples, né, você pode usar essa forma de escrever, essa fórmula lambda. E a gente vai ver exemplos depois, onde nós vamos usar o lambda, que você nem precisa dessa parte aqui. Né? Definir esse f igual a lambda. Então, para ficar claro, f igual a lambda, ele entende que é uma palavra reservada. X ao cubo. Aqui, ou seja, definiu a função, e aí, se eu quiser chamar, é só chamar, digamos, f2, ele vai pegar 2 e elevar ao cubo. Usar flutuante. Elevou ao cubo. Então, se você tem uma função que é muito simples, você quer definir uma função de forma simples, você pode usar essa palavra reservada lambda. Isso aqui pode ter mais de uma variável também. Então, xy vai ser x vezes y. Aí eu faço f2,6, 3.1. Ele vai multiplicar esses valores.